O Centro de Controle de Zoonoses deu início essa semana a uma série de atividades de prevenção e controle da infestação de ratos nos principais pontos de Salvador. O trabalho está sendo feito nas estações de ônibus, nas praças e no dique do Tororó. As ações também estão sendo realizadas na Orla de Salvador, nas feiras e nos mercados municipais. As atividades seguem até o início do carnaval para reduzir o risco de transmissão da leptospirose. E para saber mais detalhes sobre essa doença, que é perigosa, mas tem cura, acompanhe uma entrevista com o infectologista Carlos Brites. Pois bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador, vou conversar agora com o Dr. Carlos Brites, ele que é infectologista. Vamos conversar um pouco sobre uma doença séria e perigosa, que é a leptospirose. Leptospirose, é verdade, doutor, que essa época do ano ela se prolifera com mais velocidade, com mais intensidade, tudo bom? Tudo bem. Leptospirose, na verdade, depende de uma coisa, de água e de transmissão através de contato com a urina contaminada de roedores, principalmente. Então, quando você tem chuvas, enchentes, lixo na rua, contato desse material com a água, que geralmente acontece em poça e enchentes, e alguém vem descalço, por exemplo, entra em contato com essa água, você tem a possibilidade de contaminação. Então, basicamente, a transmissão se dá em decorrência da exposição da pele de alguém com contato com água contaminada pela leptospira, que é a bactéria que é responsável pela doença. Bom, a gente cansa de ver em determinadas situações, né, as pessoas que têm as suas casas invadidas e tentam atravessar a rua, nas enchentes. É nesse momento que ela está correndo, está se expondo, está correndo risco de contrair essa doença? Sem dúvida nenhuma. Na nossa pele existem pequenas escoriações no dia a dia. Um mínimo arranhão pode ser uma porta de entrada. Então, se a água está contaminada, a bactéria pode, em contato com a pele, penetrar no organismo dessa pessoa e provocar os sintomas da doença alguns dias depois. Esse período pode variar, ele pode ser tão curto quanto 24 horas, mas pode levar, em média, em torno de 5 a 7 dias para a ocorrência dos primeiros sintomas. Quais são eles, doutor? Então, inicialmente, é um quadro muito parecido com a virose, por exemplo. Então, você tem febre, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça. Se isso não é tratado adequadamente, o paciente pode evoluir com um quadro mais grave, que vai progressivamente se tornando mais intenso. Então, piora a dor de cabeça, a febre é muito elevada, muitas vezes acontece desidratação, e isso associado com um fenômeno que é de baixa de plaquetas, que são células da coagulação do sangue, pode levar à ocorrência de hemorragias, pode levar à ocorrência de insuficiência renal aguda nesses pacientes, sangramentos, e uma coisa que é muito frequente em um percentual razoável de pacientes é o aparecimento de icterícia. Ele fica com a pele amarelada como se estivesse com hepatite. Todas essas são manifestações associadas à doença. Mas a mais característica é a associação de febre com dor muscular intensa, principalmente na região de panturrilhas, porque são os músculos que sustentam mais o peso do corpo. Verdade que leptospirose, se não for diagnosticada e tratada no tempo correto, pode até matar, doutor? Sem dúvida nenhuma. Embora 60% dos casos habitualmente transcorram como uma virose simples, às vezes a pessoa tem leptospirose e nem sabe disso, em algumas situações esse quadro pode ser grave o suficiente para matar o paciente. Então, a própria agressão da leptospira, a bactéria que provoca a doença, somada à desidratação provocada pela febre, pelos vômitos, isso pode levar, por exemplo, à insuficiência renal aguda, que é um quadro grave que necessita internação e muitas vezes diálise para o paciente não evoluir com piora. Muitas vezes também uma causa muito frequente de óbito nessas situações é sangramento, principalmente sangramento pulmonar. A leptospira pode provocar também arritmias cardíacas, pode provocar meningite. Então, pode provocar uma série de manifestações que podem seguramente levar a complicações e mesmo ao óbito do paciente. Existe vacina para prevenir essa doença? Não, não existe vacina. Nós temos algumas vacinas disponíveis para aplicação em animais, por exemplo, mas essas vacinas são parcialmente eficientes e para humanos não existe uma vacina eficaz nesse momento. Então, qual seria o tratamento? A pessoa foi diagnosticada que está com esse problema, que tipo de tratamento, medicamento, só generalizado, doutor? Normalmente o diagnóstico vai acontecer nos casos mais graves. Nesse caso, o paciente geralmente precisa ser hospitalizado para receber uma hidratação adequada, para controlar essas complicações que eventualmente possam acontecer e para evitar que ele evolua com a complicação maior do que aquelas que originalmente ele apresentava. Então, quando necessário, a internação tem que ser feita o mais rápido possível para que o paciente possa ter mais chance de apresentar menores complicações e, portanto, poder voltar para casa curado. Quando a febre aparece, pode tomar aqueles remédios que as pessoas estão acostumadas a tomar para a febre?
Normalmente, febre é uma manifestação bastante inespecífica, ou seja, a febre pode ser uma manifestação desde um trauma, de qualquer tipo de infecção. Então, se a febre vem isolada, sem nenhum outro sinal de gravidade, você pode tomar um remédio de pirona, um analgésico qualquer. Entretanto, a persistência da febre, o não desaparecimento num período rápido de 24, 48 horas, é um sinal de que pode haver alguma coisa mais séria e que, portanto, exige uma atenção médica adequada para diagnóstico e tratamento corretos. Pois é, então não é brincadeira não, viu? O ideal é você sempre procurar um médico para um atendimento específico, um tratamento também. Dr. Carlos, mais uma vez, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. É com você, Emerson José. Autoridade por um dia aqui no Fala Bahia. E se eu fosse governador, eu implementaria ações na área de segurança pública, saneamento básico, nas vias de acesso, nos portos de Salvador, que estão precisando muito de um melhor atendimento para escoamento de produção e também principalmente a chegada de produtos de outros locais. Obrigado, Márcio, pela sua participação no nosso quadro. Daqui a pouco a gente volta.